se fosse cantada através de música, eu convido você a ficar em pé nesse momento, para você relembrar as músicas que provavelmente tocarão o seu coração. Vamos lá, todo em pé. Vamos cantar todos juntos um momento de adoração. Você fica à vontade para abrir o seu coração, cumprimentar o seu vizinho, cumprimentar o seu amigo. Que bom que você está aqui. Vamos cantar juntos? Se na vida falta um sorriso, é porque você não cantou. Pois quando juntos cantamos, a alegria tira a dor. Se os problemas são infinitos e não há razão pra cantar, olha Cristo, que sua vida vai mudar. Então sorria. Então sorria, partilhando essa alegria, e assim transmita muita força, muita união. Se os problemas são infinitos e não há razão pra cantar, olha Cristo, que sua vida vai mudar. Olha Cristo. Olha Cristo, que sua vida vai mudar. Quão bom e quão maravilhoso será encontrar Ele. Vamos cantar todos juntos? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Satisfação. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei um segredo, é Cristo no coração. Queremos te pedir, Senhor, o teu poder. Vamos todos juntos? Queremos te pedir, Senhor, teu poder, teu poder. Só há um meio de vencer. Só há um meio de vencer. Teu poder, teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Mais uma vez, concede o teu poder. Concede o teu poder. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras
de tuas mãos, estrelas mil, assim cintilam no espaço de teu poder em manifestação. E a igreja diz nesse momento: já imaginou qual é o melhor lugar do mundo? O melhor lugar do mundo é aos pés da cruz. No mundo ainda existem belezas. Cante. Que alegram a vida e nos fazem sonhar. Todos juntos. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador, é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. E a igreja abre o coração e diz: momentos assim eu canto a canção, canção de amor para Cristo. Momentos assim levanto essas mãos, levanto essas mãos ao Senhor, pois te adoro, Senhor.
Grandioso Deus, maravilhoso Pai, nesta manhã de sábado queremos adorar a Ti, render louvores a Ti e recebermos a unção poderosa do Teu Santo Divino Espírito. Que sintamos Sua presença em meio a esta igreja, mas sobretudo em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Saber se vai haver a música especial no final. Vou providenciar. Cantar o Everton, sabe? Queridos, bom dia, feliz sábado. Alegria nós estarmos retornando a essa igreja depois de 2 anos que fui transferido lá para a Bahia. Para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou o pastor Clodoaldo Tavares. Já fui capelão no IAGP, no hospital, na Cidade Nova. E aqui na região amazônica, meu último trabalho ministerial foi como professor de teologia na FAAMA. Mas há 2 anos atrás eu fui transferido para a Bahia. E atualmente sou professor do seminário lá no UniAN. E quero agradecer o convite dessa igreja para estarmos juntos adorando nesta manhã. Abra sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 73. Hoje vai estar iniciando uma nova série sobre o santuário. E nós vamos refletir um pouco sobre esse tema tão importante para nós adventistas do sétimo dia, como para você também que nos visita, que está conosco nesta manhã. Salmo 73, verso 17, é o texto-chave para a nossa reflexão. O título da nossa reflexão é Deus no banco dos réus. E o Salmo 73, verso 17 diz assim: até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Em 1970 foi publicado um livro, é uma obra póstuma do C.S. Lewis, ou Claves Staples Lewis. Foram reunidos 48 ensaios ou artigos sobre sofrimento, sobre livre-arbítrio. Isso 7 anos depois da sua morte. E esse livro trata de um dos temas mais auspiciosos da Bíblia, aquilo que nós chamamos de Teodiceia ou o julgamento de Deus. Logicamente que o foco do livro não é totalmente esse, mas esse é um dos temas abordados. E a grande pergunta é: Deus está no banco dos réus? Deus realmente é um réu? Nós podemos recorrer à Bíblia e vamos ver que alguns autores bíblicos compreenderam assim. Por exemplo, em Gênesis capítulo 3, verso 12, Adão foi o primeiro a propor que Deus sentasse na cadeira dos réus, quando disse: a mulher que tu me deste. Ou seja, eu cometi o erro que cometi porque o Senhor me deu uma companheira não muito confiável, então a culpa é sua. Então o primeiro proponente a Deus como réu foi Adão. Se você vai lá no livro de Jó, no capítulo 16, no verso 7, você vai ler Jó afirmando que foi Deus quem destruiu a sua família. E no verso 9, Jó chega a chamar Deus de adversário, de inimigo. Você é meu inimigo.
Então, observe que mesmo os autores bíblicos, em alguns dados momentos da sua vida, chegou a colocar Deus no banco dos réus, sob julgamento. A proposta é nós buscarmos no santuário a resposta para essa questão, essa reflexão. Porque quando olhamos o santuário, respostas vêm e compreendemos que em dados momentos Deus, ele senta realmente e se torna o réu daquilo que nós conhecemos como grande conflito. Mas há outros proponentes entre os pensadores que propuseram isso também. Epicuro de Camus, ele estabeleceu aquilo que é conhecido como dilema de Epicuro. Era, na concepção dele, um Deus onipotente e onisciente. Era difícil conceber que fossem os dois ao mesmo tempo. Haja vista a existência do mal. Se existe o mal, Deus não pode ser onipotente, onipresente e benevolente, bondoso ao mesmo tempo. Porque se existe o mal, se ele é onipotente, então ele não é bom. É por isso que ele não acaba o mal. Mas se ele é bom e existe o mal, então ele não pode acabar o mal. Então ele não é todo poderoso. Então esse é o dilema que no século XVII foi reacendido por David Hume em um livro chamado Diálogos sobre a Religião Natural. Ele traz de novo esse assunto e ideias como essa permeiam as academias existentes ao redor do mundo. Um outro autor, um filósofo francês chamado Albert Camus, ele escreveu um livro chamado O Mito de Sísifo, ou Le Mythe de Sisyphe. Ele afirma que se o nosso mundo fosse uma criação dos deuses, não haveria tantas coisas absurdas. A assertiva de Camus é que se há dor no mundo, então não há Deus. Agora, ninguém tenha afirmado mais poderosamente a objeção que as posturas humanas morais fazem à existência de Deus do que o grande romancista russo Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski. Em seu livro Os Irmãos Karamazov, publicado em 2 volumes aqui no Brasil, ele infere que a presença do mal no mundo torna impossível a crença de um Deus. O detalhe é que esse romance é um romance épico, lido em todo o mundo. E são pensadores que permeiam as salas de aulas das grandes universidades. Mas há um outro também conhecido por vocês, que escreveu esse livro, O Diabo e o Bom Deus, Jean-Paul Sartre. E ele defende a ideia que para que o homem viva é necessário que Deus desapareça. Todos registrados, são livros que permeiam, que estão presentes aí nas bibliotecas e nas casas de alguns. Mas o indivíduo que hoje poderia chamar do grande promotor no aspecto jurídico que condena a existência de Deus seria o Richard Dawkins. Ele é o maior difusor do discurso teodiceano, possuindo uma orientação ateísta filosófica. Em seu livro Deus, um Delírio, ele cita um físico chamado Stephen Hawking, que em seu livro A Probabilidade de Deus, disse que a existência do mal, ele acha que a existência do mal, especialmente catástrofes naturais como terremotos e tsunamis, pesa muito contra a probabilidade que Deus exista.
Note que em um dado momento Deus é condenado pela existência do mal, e em outros momentos Deus é condenado à sua inexistência. Você sabia que Asaf, ele também chegou a essa conclusão no Salmo 73? Asaf, um dos grandes escritores dos Salmos, ele escreveu o Salmo 50 e o Salmo 73 a 83. Ele era músico, poeta, trabalhou no período de Davi, como também no período de Salomão. E ele chega a duvidar da bondade divina e da onipotência divina ante os sofrimentos que ele enfrentava. E o interessante é que ele só consegue compreender bem como relacionar sofrimento, impiedade, maldade com a existência de Deus, quando ele reflete no santuário. Aliás, irmãos, para nós é difícil lidar com o sofrimento. Nós podemos até tentar defender Deus e julgar os proponentes que eu acabei de apresentar para vocês, como Sartre, o Camus, o Hawking, Epicuro, David Hume. Mas naquele dia que você perdeu uma pessoa querida, qual foi o seu sentimento? Aqui, quando estava trabalhando no hospital, é uma média de 1.000 e poucos óbitos por ano. E você tem perdas de adultos, pessoas já idosas, inclusive que está previsto a sua partida, mas você tem perdas de pessoas que você não esperava, às vezes de uma criança, com simples engasgo e que não se conseguiu reverter a situação. E a mãe, em meio àquele desespero, não consegue encontrar respostas. O Asaf, ele chega a dizer, no verso 3, o Salmo 73, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Eu sou bom, procuro ser fiel a ti, e as coisas dão errado na minha vida, e eu estou vendo os ímpios prosperar aí. O Salmo 73 é de uma profundidade teológica tão tremenda, que eu convido a vocês, quando chegarem em casa, a refletirem um pouquinho mais nesse Salmo, porque não tem como a gente diluir ele por completo aqui. Asaf via os ímpios prosperarem, sem aparente sofrimento ou juízo, enquanto ele passava por algumas aflições. Observe que muitas vezes nos deixamos levar pelas aparências, comparando nossas lutas com o sucesso alheio e perdendo inclusive a perspectiva eterna. O Asaf, ele chega a falar das suas preocupações, dos seus anseios, das suas canseiras, dos momentos de incerteza, e que momentos esses que nós somos acometidos de vez em quando. Mas quando chega, Asaf relata no verso 17, que quando ele entra no santuário de Deus, há uma virada na sua vida. Ali ele vê além das aparências. Ou seja, o santuário é um espaço de revelação. E hoje, como nossa mente está condicionada a mensagens de motivação e pouca abstração, às vezes nós não perdemos um pouco o poder de ler Levítico 16, Levítico 23 e meditar no dia da expiação, no Yom Kippur, nas belezas que o santuário transmite para todos nós, como o santuário revela a figura de Deus.
Asaf só conseguiu compreender Deus e o sofrimento a partir do santuário. As escamas foram retiradas dos seus olhos, e agora ele tira a sua visão do sofrimento humano e parte para a visão através de uma perspectiva eterna e não etérea. Queridos, nós precisamos de momentos de encontro com Deus. Culto, oração, adoração, reflexão no santuário, tanto literal quanto espiritual, são extremamente necessários para restaurar a fé e a nossa visão e perspectiva correta da vida. Paulo, ele em Romanos capítulo 15, verso 4, ele diz assim: tudo quanto outrora foi escrito, para vosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, refletir na palavra, refletir nas belezas apresentadas na palavra, nas belezas do santuário, nos consola, nos dá esperança. Uma outra coisa que, quando Asaf chega no santuário, ele compreende, é a respeito do fim dos ímpios. Ali ele tem pleno discernimento, e a destruição inevitável dos ímpios. Alguns acham que Deus vai perdoar todos, independente da escolha das pessoas. Uma espécie de inclusivismo. Deus já escolheu a humanidade. O que falta é a humanidade escolher Deus. Se nós não escolhermos a Deus, Deus não poderá levar-nos para o reino dos céus. No céu não vai ter ninguém contra a sua vontade. Essa teologia triunfalista, em que alcança a todos independente da condição e da escolha, do desejo e do sim do indivíduo, é uma teologia espúria à Bíblia. Justiça de Deus é certa, mesmo que às vezes pareça tardia, Deus está atento às injustiças que a humanidade sofre, que eu sofro, que você passa. Por isso ele produz consolo para os justos e advertência para os que se desviam. Você está meio lá, meio cá, a sua vida espiritual não está muito boa, Deus está atento a isso. Você está triste com a sua existência, triste com a sua vida, alguém lhe machucou, as coisas não estão dando certo, Deus está atento. Asaf começa a enxergar isso quando ele vai para o santuário. Asaf passa por uma transformação interior. Mas além disso, Asaf experimenta o consolo da presença de Deus como certeza superior. Olha o que ele afirma no verso 26 do capítulo 73 do Salmo. Ele diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Apesar das aparências, Asaf conclui que está perto de Deus e conhecer-lhe é sua parte eterna, sua fortaleza, seu refúgio. Revelações de Deus nos leva a autoconhecimento, humildade, arrependimento, etapas vitais para a maturidade espiritual. A presença de Deus nos sustenta nos momentos de provação e de injustiça. Queridos, Deus, Ele, através do santuário, Ele apresenta as suas duas grandes faces. Porque imagine você a cena do santuário, quando o pecador vem com o animal, coloca a mão sobre sua cabeça, confessa os pecados, o animal, que é um cordeiro, é morto,
e o indivíduo sai do santuário com os pecados perdoados. A Bíblia vai dizer que Jesus, Deus Filho, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por outro lado, lá no Santíssimo, você tem um móvel, que seria a arca, que é símbolo do trono divino. Deus sai do seu trono e vem morrer como cordeiro. Então a visão do santuário é um Deus todo-poderoso, mas é um Deus que morre, é um Deus que tem vida eterna e que morre pela humanidade, que vem pagar o preço pelo pecado da humanidade. Deus sendo julgado como ou não todo-poderoso, ou não todo-bondoso, pode ser respondido com os próprios livros da Bíblia. Porque essas são as grandes acusações. Você está aí, mas você não existe. Não. Você está aí, mas não é tão bom quanto as pessoas dizem por aí, não. Ele pode ser até bom, mas ele vive dizendo que é todo-poderoso. Isso é mentira. Então veja que Deus está sendo julgado em muitos aspectos. Mas quando nós vamos para outros livros da Bíblia, nos ajuda a compreender um pouco mais sobre isso. Olha essas duas palavras aqui, projetada. A primeira palavra é uma palavra em grego, pantocrator. E a segunda palavra que está abaixo é Shaddai, que é uma palavra em hebraico. Ambas as palavras significam todo-poderoso. Vocês lembram daquela música El Shaddai? El Shaddai, El Shaddai. Tá bom aí, senão vocês saem correndo daqui. El Shaddai, Antigo Testamento. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Pantocrato, Roteos, Pantocrato, o Deus Todo-Poderoso. A acusação é que Deus, se é todo-poderoso, Ele não pode ser bondoso, porque o mal existe. Ou se Ele é bondoso e o mal existe, Ele não é todo-poderoso, Ele não tem poder para acabar com o mal. E eu apresentei algumas literaturas de pensadores que vão nessa direção, e a angústia de Asaf, diante do sofrimento, e justo sofrendo, ímpio prosperando. Mas e os outros livros da Bíblia? Se você faz um estudo nessas duas palavras, você vai ver que essa palavra aparece mais de 40 vezes no Antigo Testamento. A palavra de baixo, Shaddai. A de cima, Pantocrato, que é o equivalente Shaddai, mais Pantocrato, todo-poderoso no Novo Testamento, aparece 10 vezes no Novo Testamento. O livro onde aparece mais vezes o termo Shaddai, Deus Todo-Poderoso, quem sabe qual é aqui? Qual que vocês pensam? Vou melhorar a pergunta. Qual livro do Antigo Testamento que você encontra o ápice do sofrimento humano? Do Antigo Testamento? Oi? Jó. É isso ou não é? Jó. Você sabia que a palavra todo-poderoso, o lugar, ou melhor, vou falar em termos hebraicos, Shaddai, a maior quantidade de vezes que ela aparece exatamente no livro de Jó, que é um livro marcado por sofrimento? Veja que contradição. Contradiz as acusações sobre Deus. Se existe sofrimento, o Senhor não é todo poderoso. Mas no livro onde mais tem sofrimento, é onde mais aparece a palavra todo poderoso. E é Deus dizendo assim: olha, você está sofrendo e eu sei disso, mas eu estou aqui, e nós vamos juntos e você vai vencer quando terminar. A vida humana é uma jornada desconhecida, rumo a um destino conhecido. E é verdade, muitas coisas nós não temos respostas. Jó não tinha muitas respostas,
Por que estava acontecendo aquilo? Foi sugerido muitas coisas, você está sofrendo, e ele em algum momento diz, olha, em um momento, Jó diz, bendito seja o nome do Senhor, nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas lá na frente Jó disse, olha, o Senhor que está sentado aí, destruiu a minha família, você é meu inimigo. E Deus olha para ele e diz assim, não, eu sou todo-poderoso, no final vai dar tudo certo. Vamos para o Novo Testamento. Das 10 vezes que aparece o termo todo-poderoso, 9 é no livro de Apocalipse. Uma única vez na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que está lá no capítulo 16, capítulo 6, verso 18. E se você ler o capítulo 6 de 2 Coríntios, você vai ver que é Paulo apresentando os sofrimentos que ele enfrentou e tem enfrentado no seu ministério. E no contexto de sofrimento de Paulo, aparece a palavra Todo-Poderoso. Vamos para o Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, verso 8, Todo-Poderoso. Capítulo 4, verso 8, Todo-Poderoso. Capítulo 11, verso 17, aparece o termo Todo-Poderoso. Capítulo 16, verso 7, Todo-Poderoso. No capítulo 16, no verso 14, que é onde aparece o Armagedon, a grande guerra, o termo Todo-Poderoso. 19, verso 6, termo Todo-Poderoso, aparece o Pantocrato. 19, verso 15, Todo-Poderoso. E o último texto de Apocalipse, que aparece o termo Todo-Poderoso, capítulo 21, verso 22. É quando as duas figuras, o Todo-Poderoso e o Cordeiro, se encontram. Qual é o contexto do livro do Apocalipse? Guerra, batalha, morte, sofrimento, e o Todo-Poderoso presente, e o povo de Deus sendo perseguido, e o Todo-Poderoso presente, e as coisas dando errado, e o Todo-Poderoso presente, mas no fim, eis que vi novos céus e nova terra. Você pode ver que o Todo-Poderoso, nos momentos mais difíceis da existência humana, Ele está presente. Nos momentos em que você tem dificuldades, no momento que seu coração está dilacerado por alguma coisa, pela separação, pela perda, por um projeto que não foi para frente, você está tentando ser fiel a Deus e não tem conseguido, o Todo-Poderoso está presente. Quando você olha o santuário, você encontra um Deus que consegue amalgamar eterno amor com infinito poder. É um Deus que morre sem nunca ter deixado de viver. E um Deus que vive eternamente, tendo experimentado a própria morte. Não parece uma contradição? Talvez não caiba na minha e na sua cabeça, mas essa é a essência ontológica de Deus. Porque Deus nunca deixou de existir, mas morreu. Quando você olha para dentro do santuário, você encontra um Deus, que é o Todo-Poderoso, mas vem se tornar o Cordeiro. E sabe o que é que Ele faz? Porque o santuário é uma resposta ao grande conflito. E é um momento de julgamento. Ele diz assim: meu filho, você que é réu, sai daí. Eu vou ser réu por você. Eu vou pagar o preço no seu lugar. Em uma certa cidade, um juiz muito correto, um homem justo, bondoso,
Ele era o mais quisto daquela comunidade. As pessoas admiravam a postura daquela autoridade. Possuía uma vida honesta e ilibada. Seus filhos foram muito bem educados. E certa vez, sentado no tribunal, julgando as pessoas, quando chamou o próximo réu, e ele olha para a pessoa que está sentada naquela cadeira, ele vê que foi a sua filha. Sua filha tinha cometido um delito. Ele olha espantado, sua filha envergonhada, e ele ouve o acusador, o crime é apresentado, e ele julga a sua filha como qualquer uma outra pessoa. A multa é de tantos mil dólares ou detenção de tantos dias. E a menina ficou sem saber o que fazer, não tinha um dinheiro para pagar. Então a única coisa que restaria era assumir a culpa e ficar presa. Quando ele bate o martelo, decretando a pena, ele se levanta, tira a toga de juiz, vai até o lado da filha e já assina um cheque no valor da pena que aquela filha deveria pagar. Quando nós olhamos para o santuário, é exatamente o que Deus faz por mim e por você. Às vezes nós revisitamos o passado e nos envergonhamos com aquilo que vimos. E o passado muitas vezes esmaga o nosso coração. E a gente contempla faces ocultas e difíceis de serem deparadas. Muitas vezes não o nosso passado, mas o nosso presente. Nós não somos aquilo que deveríamos ser. Isso nos machuca. Às vezes, conhecendo a potencialidade da natureza pecaminosa que todos nós possuímos, nós temos dificuldades com o nosso futuro, porque não temos garantia de que não vamos pecar e que não vamos machucar o coração de Deus. Mas, meus queridos, faça como Asaf, olhe para o santuário. Deus não precisa que ninguém o julgue. Ele mesmo se julgou, Ele mesmo se autossentenciou, para que eu e você, para que nós tivéssemos liberdade, tivéssemos vida e vida em abundância. Meu apelo para você nesta manhã, é que se você vive uma vida de inanição espiritual, estagnação, preocupações, tristezas, o grande juiz que se tornou réu está de braços abertos para levantar e fazer com que você prossiga nessa jornada desconhecida a um rumo conhecido. Eu não poderia encerrar essa mensagem sem fazer esse apelo. Nós vamos ouvir uma mensagem especial. E o juiz está de braços abertos esperando a mim e a você. E se no recôndito do seu ser, no profundo do seu coração, você deseja que o juiz lhe abrace, lhe restitua a alegria de viver uma vida marcada pela felicidade, pelo crescimento espiritual, esse é o momento em que você poderá ficar em pé, para que ao fim possamos orar todos juntos. Mas só levante se o seu desejo realmente for real. Não, eu quero entregar-me ao Senhor Deus, eu quero permitir que Ele assuma o meu lugar. Esse vai ser o momento que mentalmente você poderá adentrar ao santuário
e permitir que Deus te purifique de toda e qualquer iniquidade e, acima de tudo, lhe confirme a vida eterna em Cristo Jesus. Ouçamos esse louvor e se decida ao lado de Cristo. Somos como ovelhas, Deus Criador é o nosso pastor, nos guiará naquele bom caminho. Sua glória é o que nos faz feliz, em sua presença queremos sempre estar, Senhor. Quero sua graça alcançar, leva-me ao santo lugar, perdoa-me, desejo enfim em meu viver sua presença outra vez. No sacrifício rude da cruz, estamos salvos por Cristo Jesus. Quão grande amor o Pai reservou a todos nós. O seu Filho por nossos pecados pagou. Te adoramos, imenso é seu amor, Senhor. Quero sua graça alcançar, leva-me ao santo lugar, perdoa-me, desejo enfim em meu viver sua presença outra vez. Quero sua graça alcançar, leva-me ao santo lugar, perdoa-me, desejo enfim em meu viver sua presença outra vez. Oremos ao Senhor. A vida tem nos machucado, Senhor. Infelizmente vivemos em um mundo de pecado. O nosso próprio ser carrega os átomos e as células do mal. A corrupção faz parte da nossa sociedade. Mas ansiamos um dia em que o que é mortal se revestirá da imortalidade e o que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade. Mas enquanto isso não acontece, em Cristo Jesus, nosso Salvador, nós nos rendemos a Ti. Nós Te louvamos, porque no banco dos réus quem deveria estar éramos nós, mas o Senhor assume o nosso lugar, para que nós assumíssemos o Seu no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor, querido Deus, porque o Senhor torna grandes pecadores em pessoas santas, consagradas, separadas, aptas para o Teu reino. Pessoas que estavam totalmente perdidas ou que estão totalmente perdidas, neste momento são alcançadas pelo poder da Tua palavra. O Seu amor é manifestado, a Sua graça é dispensada, a Sua misericórdia, Senhor Deus, é inserida em nosso coração. Que ninguém saia desta igreja nesta manhã
neste final de manhã, sem a certeza de ter encontrado com o Todo-Poderoso, a grande estrela do amanhã, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não podemos continuar nessa jornada desconhecida, Pai, com o peso da culpa, com o peso da iniquidade, com o peso de um pecado sujo, mas queremos um presente limpo, para um futuro glorioso. E nós te rogamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Todo-Poderoso. Amém. Nós cantamos porque estamos louvando um Deus que é digno de toda honra e de toda glória. Cada palavra, cada acorde, cada lágrima se transforma em uma oração verdadeira. Eu convido você a cantar essa música, que ela fala que Ele é digno de toda honra e toda glória. De eternidade, eternidade, exaltado.